Shalom, graça e paz a todos vocês que estão conosco aqui nesse estudo, nesse treinamento, nesse caminho de um vencedor. O objetivo desse material, desse livro, é ajudar você a entender alguns princípios básicos da fé cristã. Muito provavelmente você que está nos acompanhando e irá nos acompanhar nesse estudo, são pessoas que já se batizaram, que já têm uma caminhada já em Cristo, e que precisa saber algumas coisas, algumas questões, algumas direções em como então viver a sua vida cristã a partir desse momento. E é um prazer estar aqui com você para juntos estudarmos e aprendermos a cada dia mais. A primeira aula que nós iremos então falar é sobre o batismo nas águas. A importância do batismo nas águas, a importância depois do batismo nas águas, né? Então, primeiro a decisão de se batizar e depois, então, a importância de nós vivermos uma vida alinhadas e direcionada após o batismo. O batismo nas águas é uma atitude exterior e visível que deve ser consequência de uma atitude interior e invisível e sincera diante de Deus. Em João 3, versículo 5, diz assim: Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, a atitude do batismo é interna, mas então caracteriza de forma externa, pública, para as outras pessoas da qual estão nos vendo. Quando Jesus, então, se batizou, foi para demonstrar, né, a fé, a forma da qual nós devemos andar e fazer dia após dia. A atitude interior que deve estar viva e real na pessoa que se batizou é o arrependimento dos pecados, que é o abandono dos frutos da carne, ou seja, a morte do velho homem. Mas como já dizia Martinho Lutero, quando me batizei, pensei que o velho homem morreria, mas percebi que ele ressuscitou, e por isso devo sepultar ele diariamente. É uma frase muito forte, muito interessante para a nossa vida, porque quando Martinho Lutero disse isso, você que não conhece, Martinho Lutero, então, foi um mártir, então, da fé cristã, quando ele prega as teses sobre o Evangelho de Cristo, sobre então o processo do Senhor, e ali então dá-se sequência à forma protestante, nós então não nos conformando com a situação, com uma religiosidade, mas olhando então para o cristianismo puro e verdadeiro que o Senhor ele tem dado para nós. O batismo, ele sepulta o homem, e ele ressurge então o homem, mas todos os dias esse velho homem, essa velha mulher quer nascer. Os desejos da carne querem se aflorar a cada dia em nós. E nós precisamos então lutar isso. Lutar então através de Deus. Eu aprendi algo sobre a minha vida, que todas as vezes que um pensamento, todas as vezes que um sentimento pecaminoso chega ao nosso coração, porque isso é inevitável acontecer, sempre você vai pensar ou você vai sentir coisas que então vai te levar você ao pecado. Mas grave isso, quando você glorifica a Deus, esses pensamentos e esses sentimentos, eles vão embora. Porque o louvor a Deus, ele quebra então os princípios da carne. Experimente fazer isso quando você está sentindo um desejo de voltar às práticas mundanas. Fazer então aquilo que você fazia. Comece a glorificar a Deus, comece a exaltar o nome do Senhor. E você vai perceber que isso tudo vai te ajudar você a romper cada uma das etapas e dos momentos. Fruto da carne, ou atitude do velho homem. Antes de conhecermos a Jesus, não nos preocupamos com a maneira de viver, e por isso a carne acaba prevalecendo em nossas vidas. No entanto, após a decisão do batismo, devemos não viver mais de acordo com as nossas vontades, mas de acordo com a vontade de Cristo.
Já não somos mais nós que podemos viver no nosso desejo, no nosso padrão, mas sim no padrão de Deus. Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive mais, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu já não vivo mais então eu, mas Cristo vive em mim. Você pode dizer isso comigo? Cristo vive em mim. É como você pegasse então todos os seus desejos, todas as suas vontades e colocasse então ela em Cristo. E dissesse assim: não, é em Cristo, é através de Cristo, e eu faço isso por Cristo. Amém? Digo, porém, Gálatas 5:16 ao 21, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. As obras da carne, elas o tempo todo estão querendo, então, está querendo sair então em nossa vida, está querendo então, agir em nós. E nós precisamos vencer isso em Cristo Jesus. Nós não podemos deixar com que a obra da carne venha prevalecer sobre a nossa vida, porque o propósito de Deus, o princípio de Deus e a ação de Deus é que nós venhamos a viver uma vida plena, uma vida diferenciada, uma vida então absoluta nele. Mas esse desejo vai tentar todos os dias sair de nossas vidas. E nós precisamos então esmagar elas, através então da adoração, através então da santificação, através então do alinhamento em Cristo Jesus. Respondeu-lhe Pedro: arrependa-se cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. O dom do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, dá-se então a um crescimento interno de cada um de nós. Quando nós temos o Espírito Santo, os prazeres da carne, eles são então diminuídos sobre a nossa vida. Quanto mais em Deus você estiver, menos desejo da carne você vai ter. Quanto menos em Deus você estiver, mais desejo da carne vai estar sobre a sua vida. Qual é o sentido para isso? Você que então está entendendo que é uma vida certa, cristã, alinhada então nos padrões de Deus. Porque não basta você apenas ir a uma igreja, frequentar uma igreja, estar então participando de algum movimento, não basta isso. O que é importante para nós é que você vá para o céu. É que você então encontre o Senhor num dia então no céu, né? Ou através então da morte, quando você então fechar os seus olhos, ou quando o arrebatamento acontecer, para que você possa então entrar no céu. Só que isso, o Espírito Santo precisa estar em evidência sobre a nossa vida, em comunhão, em alinhamento, em organização, para que assim nós possamos avançar e romper. O nosso Senhor Jesus Cristo ordenou o batismo nas águas. Foi Ele quem ordenou. Isso não é algo humano, não é algo nosso, não é algo do Ministério Manancial. É algo que Jesus então ordenou para as nossas vidas. Marcos 16:16 diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. A Bíblia é claro: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Se você está nos acompanhando nesse estudo, nesse treinamento, e você ainda não desceu as águas do batismo, é necessário com que você se decida. É necessário com que você então se empenhe a esse batismo, para que você possa ser salvo, porque crer e ser batizado,
aqui então uma junção dos dois, das duas forças, para que você possa então avançar. Jesus Cristo não tinha pecado, mas para cumprir a justiça de Deus, submeteu-se ao batismo. Logo, se conclui que todo homem que quiser ser salvo, precisa ser batizado. Todo homem que quiser ser salvo, precisa ser batizado. O batismo nas águas é um compromisso público de entrega de sua vida a Jesus. Mateus 10, 32 e 33 diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai, que estás nos céus. Não negue a Jesus. Chegou a oportunidade para a tua vida? Cumpra ela, faça ela, viva nela, para que você possa então avançar. A confissão pública do arrependimento dos meus pecados e compromisso eterno de servir a Jesus Cristo. Eu gostaria que você agora fizesse, você que está com o livro, tem um espaço então no livro para que você possa preencher o seu nome, mas que você pudesse fazer então essa leitura junto comigo, com o seu nome. Eu vou fazer com o meu nome e você então fará com o seu nome, beleza? Eu, Rubens Carlos de Souza Júnior, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Deus vivo, que veio em carne, morreu no Calvário para salvar a humanidade e ressuscitou dentre os mortos, e hoje ele vive. Aleluia! Glória a Deus por isso. Você pode então dizer isso com todo o seu coração, você pode então anotar aí no seu livro, para que você possa então realmente testificar e colocar, garantir então, que é a verdade que você está falando, que você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa decisão muda tudo na sua vida. Nós éramos então criaturas, e quando nós decidimos por Cristo, nós nos tornamos filhos. Nós somos enxertados, nós somos então adotados, nós somos então resgatados, e nós nos tornamos filhos amados de Deus. A forma do batismo. No romanismo e em determinadas igrejas protestantes, batiza-se com algumas gotas de água na cabeça. Chama-se esse batismo, então, de batismo por aspersão. Esse batismo é antibíblico. O batismo em aspersão, ele é antibíblico. E nós vamos ver, então, o porquê disso, né? O batismo bíblico é por imersão. E a Bíblia mostra isso de forma clara. Mateus 3,16 diz assim: batizado Jesus, saiu logo ele da água, e eis que lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. O batismo por aspersão, quando você pega então um pouco de água e joga sobre a cabeça de uma criança, sobre a cabeça de um adulto, ele é antibíblico, porque a pessoa precisa ser sepultada, e precisa então nascer novamente da água e do Espírito. Se não fosse assim, Jesus teria sido batizado por João Batista com algumas gotas de água na cabeça. Mas Jesus não. Jesus entrou na água, no Rio Jordão, foi batizado, foi sepultado, mesmo sem pecados, mas para cumprir então uma linha para que nós possamos seguir, ele foi batizado, foi sepultado e foi então levantado das águas, ele sai das águas, mostrando para nós que é a forma de fazermos o batismo. Nós aqui do Ministério Manancial, nós então colocamos o tanque batismal, e ali então as pessoas entram dentro do tanque batismal e eles são submersos, são então afundados sobre a água, e então quando, de uma forma simbólica de sepultamento e ressurgimento então em Cristo Jesus. João batizava no Rio Jordão, e Jesus, ao ser batizado, saiu da água, o que nos deixa evidente que Jesus teve de entrar na água para então ser batizados. O batismo bíblico é por imersão. A palavra imersão significa mergulho, ou estar embaixo da água, ou sepultamento. O ato de levar a pessoa ao fundo da água significa o sepultamento para o pecado. Assim como Jesus foi sepultado, e o ato de tirá-lo significa o início de uma nova vida, pelo poder da ressurreição de Cristo, assim como Jesus saiu da sepultura ressuscitado,
Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Assim também andemos nós em novidade de vida. Romanos 6, 4. Fica claro isso para a nossa vida. O batismo de crianças. Muitas pessoas brasileiras têm raízes na igreja romana. Acredito que entre vocês, então, também foi submetido esse batismo, e muitos foram, quando recém-nascidos, batizados na igreja romana. Esse batismo é válido diante de Deus? Eu faço uma pergunta para você. E a resposta é não. Porque a palavra do Senhor diz em Marcos 16, quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, uma pessoa não pode crer se ela ainda nem sabe se pronunciar. Uma criança não pode crer. Uma criança não pode, então, decidir por ela. O batismo nas águas é algo que deve ser decidido por uma pessoa que tem entendimento em sua atitude, pois significa arrependimento dos pecados para viver uma nova vida no poder do Espírito Santo. Nós fazemos isso a partir de 10 anos de idade, com autorização, então, dos pais ou dos responsáveis. Nós não batizamos crianças, de forma alguma. E nós, então, ensinamos às pessoas que todas as crianças, mesmo aquelas que foram batizadas na igreja romana quando recém-nascida, precisam ser batizados nas águas a partir do entendimento. Fazíamos com 12 anos e agora então chegamos aos 10 anos, porque entendemos que as crianças, o intelecto, o entendimento de cada uma delas tem aumentado e crescido, e por isso nós colocamos 10 anos o mínimo. Autorização dos pais, os pais então autorizam, e a partir do momento que isso então está acontecendo, a criança pode se batizar. O adulto ou a pessoa então idosa. Eu já batizei já de 10, já batizei de 89. Não é? Pessoas então de várias idades. Nós então já batizamos elas em Cristo Jesus, porque ali elas decidiram uma nova vida em Cristo. Aqui nós estamos para ensinar você os princípios e os padrões que você então precisa viver. Como os pais devem agir? Faça o mesmo que Maria e José, quando a criança nascer, apresente seu filho a Deus em um culto na igreja. Nós fazemos isso, que é a apresentação das crianças. Lucas 2, 22 diz assim: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. Nós pegamos então as crianças quando elas são recém-nascidas e apresentamos a Deus. Como então Jesus foi apresentado no templo, para que assim nós possamos pedir graça, sabedoria, proteção àquela criança, e quando ela cresce, ela decide se ela quer a fé cristã, o batismo nas águas ou não. É decisão dela, é a partir dela. O batismo nas águas é um marco da vida cristã. A partir do batismo, o homem passa a ser membro da igreja, do corpo de Cristo. Isso é muito bonito, isso é muito especial, não é? Então, olha o que diz Gálatas 3, 26 e 27. Pois todos vós, filhos de Deus, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber um só Espírito. Lucas 9, 62, mas Jesus lhe replicou: ninguém que tenha posto a mão no arado, olha para trás, é apto de entrar no reino de Deus. Quando você então decide o batismo, você se torna parte da família. Você entra na família. Você então tem os benefícios de uma família cristã, uma família então que está conectados, todos com o mesmo objetivo de chegar ao céu. Nos reunimos então, celebramos ao Senhor, aprendemos em Deus, para que nós possamos então chegar até o céu. Uma família, uma igreja família, uma família para pertencer. A igreja é uma família para pertencer. Você pode dizer isso? A igreja é uma família para pertencer. A igreja é uma entidade espiritual e todos aqueles que são verdadeiramente espirituais são seus membros. Devido às exigências de nossa sociedade,
A igreja, sendo então uma entidade espiritual, tem que existir legalmente ou juridicamente. Por isso você deve se cadastrar em nosso aplicativo para que você gere então a sua carteirinha de membro e o certificado do seu batismo seja providenciado, para que agora você não está mais só, e sim acompanhado por irmãos mais novos e mais velhos, para que assim possamos viver como uma família, uma igreja família. Então aqui eu quero concluir essa primeira parte, esse primeiro estudo dessa semana, dizendo a você que você tomou a decisão do batismo. Você hoje faz parte então do corpo de Cristo. E você então também faz parte da igreja, da família Manancial. Você precisa então se cadastrar ao nosso aplicativo. Você vai procurar então ele lá no Ministério Manancial, baixe ele. Se cadastre então no nosso aplicativo lá, coloque então os seus dados, para que nós possamos fazer a sua carteirinha de membro, para que assim você também possa ter o seu certificado do batismo, para que assim você grave, guarde, tenha isso como um marco. Memoriais. Quando então o povo de Israel, eles iam conquistando cada uma das terras, eles colocavam memoriais. E a carteirinha de membro é um memorial, o certificado do batismo é um memorial. Você precisa fazer algo para marcar aquela parte, aquela ideia, aquela época, para que assim você possa então avançar em Cristo Senhor. Nessa primeira aula nós falamos sobre o batismo, sobre a importância do batismo. Leia quantas vezes for necessário esse estudo. Assista quantas vezes for necessário esse estudo. Faça anotações, no livro tem um campo aí para anotações. E agora então, posteriormente, nós teremos 6 dias de devocionais, para que você possa então, cada um dos dias, aprender algo sobre o batismo, algumas dúvidas, algumas perguntas que você pode fazer. Também você pode estar nos procurando. Pegue o telefone da igreja, o WhatsApp da igreja, entre então em contato conosco, deixe então aí algum comentário aí no vídeo, você que está fazendo aí também através do vídeo, ou nos mande então aí uma mensagem fazendo suas perguntas. É necessário com que você seja esclarecido, porque quem sabe para onde está indo, com certeza vai chegar mais rápido. E nós queremos muito que você saiba bem o que você está fazendo, onde você está indo e a forma que você irá chegar, ok? Então, nessa primeira semana é sobre isso, sobre o batismo. Nós ainda estudaremos sobre o dunamis, sobre o poder do Espírito Santo em nós e através de nós. A fé é importantíssima para a nossa vida. A família, estudaremos sobre a família, estudaremos sobre prosperidade, estudaremos sobre discipulado, que eu considero ser os 5 pilares que vai então ajudar você a ter estrutura para você poder então avançar e romper cada etapa, cada momento, cada situação e circunstância sobre a sua vida e sobre a sua história, em nome de Jesus. Tá bom? Fique aqui então essa dica, fique aqui então essa palavra, e eu quero orar com você para que Deus possa selar essa palavra e o inimigo não venha roubar a tua salvação. Talvez você se batizou alguns anos atrás. Deixa eu voltar um pouquinho mais. Talvez você ainda não se batizou. Primeiro apelo que eu quero te fazer é que você decida pelo batismo. Decida pelo batismo nas águas. A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Decida hoje por ser batizado nas águas. Talvez você foi batizado e de repente no meio do caminho você se desviou, afastou então da fé, não faz mais parte da família cristã. Eu quero te convidar você para voltar. O sangue de Jesus é poderoso para te perdoar, basta você chegar diante dele. Pedro errou, Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus pergunta para ele: e aí Pedro, e agora você quer? E aí Pedro disse assim: sim Senhor, eu quero, então apacente as minhas ovelhas. É isso que o Senhor fala para você. Apacente então as minhas ovelhas. Chegue, avance, rompa então cada uma das dificuldades em nome de Jesus, tá bom? Então volte para o Senhor, corra para os braços do Pai, para que assim o propósito e o princípio dele se estabeleça em sua vida e em sua história, ok? Quero orar com você. Pai,
Eu quero, Senhor, nesse dia, orar pela vida de cada uma dessas pessoas. Creio que aqui, Senhor, há pessoas que acabaram de ser batizadas, outras que há alguns dias, meses, décadas, Senhor, que foram batizadas, mas que o Senhor venha renovar o amor, renovar a graça, e que o Senhor possa ajustar a mente, o coração e a vida de cada uma dessas pessoas para que elas possam verdadeiramente, Senhor, avançar, romper e chegar, Senhor, ao caminho e ao destino que o Senhor tem para cada uma delas. Não permita com que essas pessoas venham, Senhor, se perder no meio dessa vida, mas que o Senhor possa ajudá-los a avançar e a chegar ao seu destino. Em nome de Jesus eu te peço, eu te louvo e eu te agradeço, Senhor. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e lembre-se, agora nós temos 6 dias devocionais para que você venha então aprender, fazer anotações em nome de Jesus. Shalom, Deus te abençoe.